Shalom, queridos, a graça e a paz de Cristo, amém? Graças a Deus, louvado, engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, amém? Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse domingo, domingo do Senhor, domingo da família, domingo abençoado por Deus, amém? Com palavra linda do coração de papai para o nosso coração nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, glória seja dada ao Cordeiro Santo, que tirou o pecado deste mundo. A Jesus seja a honra, a glória, o poder e toda exaltação. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o versículo de número 4. Quem observa o vento nunca semeia, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca vai colher, né? Quem fica olhando para o vento não consegue lançar semente, porque ele começa a deduzir, começa a pensar de que o vento vai tirar a sua semente, que não vai cair no solo e que eu estou perdendo tempo. E quem observa as nuvens nunca consegue colher. Por quê? Porque a colheita precisa de um dia de estiada, um dia seco, um dia ensolarado, assim, digamos. Eu vim de uma cultura nordestina, semiárido nordestino, em que os meus pais nos educou e eu fui criada em uma casa, em uma família que fazia plantio de feijão, plantio de milho, de amendoim, batata, melancia e por aí vai, né? Nós plantávamos de tudo, mandioca, aipim, nós plantávamos de tudo. E uma das coisas que eu me lembro bastante é de quando meus pais iam fazer a colheita do feijão, arrancar o feijão, né? Porque para você colher o feijão manualmente falando, não de uma forma que usa os maquinários, mas de uma forma manual, o dia tinha que estar quente, porque arranca os pés de feijão, vai arrancando e colocando, fazendo os molhos, aquelas rumas lá no meio da roça, e não pode estar chovendo, porque se chover, ia perder aquele feijão. E depois de arrancar todo o feijão, abria em um terreiro, em um lugar um chão bem plano, e ele colocava ali aquele feijão, aqueles pés de feijão, tudo ali, para aquele sol quente bater sobre eles e aquelas vargens iam se abrindo e depois tinha o processo lá para poder bater o feijão, né? Bate o feijão, depois tira todo aquele bagaço, depois sopra o feijão, então tinha que ser um dia todo ensolarado. Então, para um agricultor, falando de uma forma natural, ele precisava de um tempo, de um dia chuvoso, ou de um dia ensolarado, né? Tô trocando as coisas aqui, de um dia ensolarado, para que ele pudesse fazer a colheita do feijão. Então, o que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje, dentro desta palavra? Que quem observa o vento nunca consegue semear, porque vai semear, a semente vai embora. E quem olha para as nuvens nunca vai cegar, nunca vai colher. Só que o que Deus ministra para você nesse dia de hoje é: lance a semente, independente da circunstância. Independente do que esteja acontecendo, lance a semente. Minha mãe veio para cá essa semana e aí ela falou assim: nossa, aqui em Itabuna, ela falando, aqui é estranho demais. Aqui mal forma para chover e a chuva já vem. Porque lá no Nordeste é uma semana formando assim. Forma aquela chuva, o céu fica todo nublado e aí de repente o céu abre. Não chove, demora. Aí faz aquela formação toda, olha lá pro Oriente e tá relampejando e tá trovejando e a chuva não vem. Não é assim como aqui, que aqui piscou, choveu, né? Aqui piscou, choveu. Que do nada tá aquele sol rachando e de repente chuva bate. Não é como aqui no sul. Aqui é diferente. Porém, o Senhor diz para você, independente da situação, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, lance a sua semente. Confia em Deus. Não espere as coisas mudarem para agir. O resultado da sua semeadura não depende de você, mas sim do Senhor.
Lance a sua boa semente, independente de que esteja no meio da tempestade, no olho do furacão. Lance a sua boa semente. Lance a sua boa semente. Confiando em Deus. Vamos voltar lá para a situação que eu falei em relação à colheita do feijão? Digamos que estamos lá no Nordeste e o feijão já está todo maduro, já secando na roça, e estamos já aproximando os dias chuvosos e de repente aproxima ali se lê uma tempestade. Você vai perder o feijão ou você vai lá colher logo? Por causa da circunstância, por causa do temporal. Digamos que chegou a data prevista da semeadura do amendoim, que é provavelmente lá no mês de janeiro, fevereiro, né? Porque eles plantam o amendoim para colher no mês de junho. Aí, digamos que não choveu, mas está aquela ventania que só. Você vai deixar de lançar sua semente? Você vai perder toda a sua colheita junina por causa de um temporal, de um vento forte que se levantou no mês de janeiro, fevereiro? Você tem que aprender a confiar em Deus. Eu vivi assim. Eu cresci no meio dessa cultura em que, independente da circunstância, meu pai tinha que semear. Eu lembro bem que tinha um rapaz lá, amigo do meu pai, chamado Senhor Deli, Seu Deli, e eles tinham roça próxima dos meus pais. E ali, sempre que dava as datas, né, previstas de plantio, meu pai pegava aquele monte de menino, que eu vim de uma família de 8 comigo, pegava aquele monte de menino, pegava a semente, colocava dentro da cabaça e falava, vamos fazer plantio hoje. E ali ia. E quando meu pai passava pela roça desse rapaz, né, que era o seu Deli, o seu Domingos, que eram os amigos, né, de agricultura que meu pai tinha. Hoje já alguns falecidos. E aí eles falavam assim, olha, Boninho, você vai plantar agora? Nesse solão? Ou seja, nesse sol forte? Você vai plantar agora? Você acha que a sua semente vai vingar? Aí meu pai falava assim, bom, eu vou lançar uma semente. E se eu perder, eu vou perder uma semente. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar uma colheita. Então eu não tenho nada o que perder, eu vou lançar minha semente. E eu cresci com essa filosofia de vida, de que eu não tenho nada a perder. Eu só tenho a ganhar. No olho do furacão, eu vou lançar minha boa semente. Independente da circunstância, eu vou lançar minha boa semente. Por quê? Porque eu não confio em homens. Eu não confio em coisas humanas, eu confio no Senhor. E nesse dia de hoje, o Senhor está dizendo, lança sua boa semente, independente da circunstância. E quando fala dessa semeadura, não está falando de cédula, não está falando de dízimo, de oferta. Só disso, está falando de lançar uma boa semente em relação a tomar boas decisões, voltar a confiar nas pessoas, ter aquela boa conversa. Enfim, independente do que esteja acontecendo, dê um voto de confiança. Lance sua boa semente. Salmo de número 20, versículo de número 7. Uns confiam em cavalos e carros, mas nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Deus age por meio da fé e você precisa tomar uma atitude hoje, independente da circunstância. Qual é a circunstância que permeia você, que está aí sobre você nesse momento? É uma circunstância, é uma situação ruim? Ela diz para você que você não deve semear, que você não vai colher, porque aquele que fica observando o vento nunca vai. Se você está esperando só a poeira baixar, se você está esperando para você tomar uma atitude sábia, não vai acontecer essa poeira baixar. Você tem que agir no olho do furacão, nesse dia de hoje, dentro da sabedoria divina. Não é tomar decisões precipitadas, não. É agir com coerência com a vontade do Senhor. E eu quero falar sobre um homem que não esperou uma tempestade acabar. Ele usou a fé e Deus o fez andar sobre as águas. Amém? Mateus 14, 22 ao 36 fala de Pedro. Pedro tomou uma atitude e foi e andou sobre as águas. A Bíblia relata que Jesus estava pregando e ele deu ordem para os discípulos irem. E aí os discípulos foram e ele ficou lá no monte orando, foi orar. E quando ele chegou, já era noite, não tinha mais como ele pegar um barco para encontrar os discípulos.
E a Bíblia relata que então ele decide ir ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E quando ele vai andando sobre as águas, no meio das águas, levanta lá um temporal, uma tempestade de vento. Olha o vento aí. E aí os discípulos começam a ficar amedrontados, dizendo que aquilo ali é um fantasma, é uma visagem, uma miragem e tal, enfim. E de repente Jesus se aproxima do barco e Pedro pergunta: quem és? És tu mesmo, Senhor? Se és o Senhor, porque Jesus já tinha dito lá no meio do mar, não temas, sou eu, não temas. E ali os discípulos falam, né? Pedro fala: és tu mesmo, Senhor? Se és o Senhor, manda que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Pedro não falou: apazigua a tempestade, acalma o mar bravio, resolve a situação para mim ir até o Senhor. Não, ele fala: se for o Senhor, manda eu ir até o Senhor andando sobre as águas. Ele determinou como ele iria chegar até o Senhor. Manda que eu vá andando sobre as águas. Não foi Jesus que falou para Pedro: vem andando sobre as águas. Foi Pedro que ousou semear em algo impróprio. Era próprio andar sobre as águas? Não era. Era comum andar sobre as águas? Não era. A pergunta que eu te faço é comum semear na tempestade? Não. É natural colher em dias nublados, fechados? Não. Mas a Bíblia diz que se você crê, você lança a sua semente no meio do furacão e ela vai germinar, crescer, frutificar, multiplicar 100 por 1. Se você tomar posse dessa palavra nesse dia de hoje, você é capaz de colher no meio da tempestade. Você é capaz. Pedro, ouvindo a voz de Jesus, desceu do barco, colocou os pés sobre as águas e as águas se solidificou sobre os pés de Pedro e Pedro andou sobre as águas. Sabe o que o Senhor diz para você nesse dia de hoje? Ouse semear no olho do furacão, você vai colher no meio da tempestade. Não tenha medo de lançar sua boa semente. Não fique observando o vento, não fique observando as nuvens. Não olhe para a circunstância para tomar uma atitude. Tome uma atitude no meio da circunstância. Não espere as coisas pairarem para você tomar uma atitude em relação ao Senhor. Elas não vão parar. O que vai fazer as coisas pararem é a sua atitude de fé. Ouse semear no meio da tempestade. Ouse semear no meio da tempestade. O que está acontecendo aí? O Senhor diz para você nesse dia de hoje: pode semear. Lance a sua semente, independente da circunstância. Independente do que esteja acontecendo, lance a sua semente de oração. Independente da circunstância, lance a sua semente de jejum. Independente da situação, lance a sua semente de fé. Lance palavras proféticas. Lance, porque o Senhor quer te fazer prosperar neste dia de hoje. Hoje é um dia poderosíssimo. Assim como Pedro andou sobre as águas, o Senhor te fará sobressair a justiça dele sobre você. Salmo 20, verso 7. Porque não é na força do homem que você vai conseguir. Você está esperando as coisas melhorarem para você lançar semente? Não espere. O que vai fazer as coisas melhorarem é a sua boa semeadura. Lance a sua semente independente da circunstância. Por quê, pastora? Porque uns confiam em cavalos e carros. Uns esperam o vento acalmar. Outros esperam as nuvens ser dispersas. Mas aquele que confia no Senhor, ele semeia no meio da tempestade. Ele acredita no sobrenatural de Deus. Ele anda sobre as águas. Ele acredita que aquele que falou vem, cumpre a sua promessa. E ele está dizendo para você nesse dia de hoje: vem, eu vou te fazer andar sobre as águas nesse dia de hoje. Eu vou fazer você andar no meu sobrenatural. Você vai olhar para trás e vai dizer: como isso foi possível? Foi possível porque você não confiou em carros e cavalos. Você tão somente confiou no Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele é a tua força. É do Senhor que vem o teu socorro. É do Senhor que vem o teu livramento. Lance a sua boa semente. Não espere as coisas apaziguarem para você tomar atitudes sábias diante do Senhor. Tome hoje, tome agora, tome nesse exato momento. Seja sábio, seja sábio. Atraia a glória de Deus em seu favor. Voltando lá para a situação da minha família, dos meus pais, eu lembro bem, queridos,
que nunca teve um ano que a gente não colhesse. Tinha anos que a gente passava na roça lá dos amigos dos meus pais, e eles ainda estavam plantando lá no mês de março, de abril, de maio, e a gente já estava colhendo. E ele falava assim: ô Boninho, como eu me arrependo de não ter plantado na mesma época que você plantou. Será que agora vai vingar? Aí meu pai falava: da mesma forma que eu confiei em Deus e eu já estou colhendo, pode lançar sua semente que vocês também vão colher. Meu pai sempre foi um homem encorajador, encorajava as pessoas. Sabe, eu cresci em uma vida de muita abundância em relação à colheita, semeadura e colheita, porque eu aprendi isso com meu pai. Às vezes a gente ia para as roças para fazer o plantio, um sol, queridos, um sol, porque o sol do Nordeste é sol, não é solzinho não, é solzão. Aquele sol que no final do dia sua pele está vermelha como um camarão e a gente semeava ali. Sabe, eu nunca vi uma fé como a fé do meu pai. Meu pai tem uma fé muito grande, aquele homem tem uma fé poderosíssima e eu fico assim regozijada. Hoje eu tenho uma base de fé vinculada na fé do meu pai. E sempre dava as épocas de colheita e a gente colhia. Tinha período de nós todos da casa não dar conta da colheita. Meu pai tinha que contratar funcionários, pessoas para vir trabalhar, para fazer a colheita, porque a semeadura era muito grande. Às vezes a colheita era tão grande que a gente realmente não dava conta e meu pai se compadecia com aquelas pessoas que não confiou em Deus. E ali ele pegava e dava assim uma tarefa, 2 tarefas, daquela roça que nós semeamos e que nós cuidamos, ele dava de meia, né? Que lá tem muito disso, lá no Nordeste, né? Ele falava assim: olha, te dou 2 tarefas, aí você colhe e é de meia. Então a pessoa colhia, ao invés dele pagar em dinheiro, e porque a pessoa não tinha feito nenhuma semeadura, não tinha nenhuma colheita. Aí o que acontecia? Ali aquelas batatas, aquela mandioca, a farinha que eles faziam, o beiju que eles faziam, meu pai falava: pode fazer tudo aí. Quando terminar, você pode tirar a sua parte, me dá só uma parte, que era uma parte consecutiva, mais ou menos ao que ele já tinha semeado. E ali a outra parte do lucro ele dá para aquelas pessoas que não confiou no Senhor. Então vale muito a pena você lançar sua semente, independente da circunstância. Por isso que hoje eu tenho essa fé dessa forma, né? Se alguém falar assim, quem é o seu referencial de fé, de acreditar? Queridos, é o meu pai biológico, meu pai biológico. Meu pai tem uma fé extraordinária. Meu pai é um homem que tem uma fé extraordinária. Meu pai sabe pegar o único dinheiro que a gente tinha e comprar de novilha. Em um ano que todos os gados, o rebanho estava morrendo. E ele falava: o meu não vai morrer. Meu gado não vai morrer. E ali a gente via notícia assim: a novilha de fulano morreu, a novilha de Beltrano morreu. E passava no pasto lá do meu pai e tava lá as novilhas, tava lá os garrotes, tava lá os bezerros, tava lá as vacas leiteiras dele. E ele tinha aquela fé. Essa última vez, penúltima vez que eu viajei lá para o Nordeste, para casa dos meus pais, ele estava com um dos porcos, né? Que são porcos que ele cria, né? De corte, porcos para corte, para sacrifício, né? Em relação à matança que tem lá, né? De vender. São porcos grandíssimos, de 1 arroba, 2 arrobas, tá? Aqueles bem grandes, aqueles porcos gigantescos. E quando eu cheguei lá, ele falou assim: um dos meus porcos estão doentes. E aí eu falei: tá doente, pai? Aí ele falou assim: tá, minha filha. Eu falei: eu vou orar, pai, pedindo ao Senhor, porque é daí que vem o sustento de vocês, né? O Senhor precisa de que esse porco fique sadio, para que o Senhor venda ele, né? Lá para o açougue, para que tenha um dinheiro para investir em outros, não é isso? Você acredita que eu vou orar pedindo ao Senhor que lance fora toda enfermidade lá do sítio em relação aos animais e o Senhor não vai ter prejuízo nenhum? Creio, minha filha, acredito assim. Então o Senhor vai lançar uma oferta ao Senhor de fé. O Senhor vai lançar. Ele na hora, ele foi lá no quarto dele e a gente estava fazendo o desafio da oferta anual. E ele foi lá, pegou uma certa quantia, colocou sobre as minhas mãos e falou assim: pode orar, minha filha, porque eu acredito
de que Deus vai curar os meus animais. E ali eu liberei sobre ele a unção da cura sobre os animais dele. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum dos animais, Senhor, que são provenientes ao sustento dos meus pais venham morrer de doença, Senhor. Esses animais são animais para o sacrifício e são animais de corte. Meu pai precisa desse dinheiro para poder investir em outros animais. Nós não aceitamos, Pai, que eles morram de doença natural e ele perca tudo que ele investiu, tanto no dinheiro como em ração para esses animais. Nós cremos que o Senhor é o Deus que provê na oração do justo. E ali eu orei e fiquei lá mais uns dias. 3 dias depois, meu pai falou assim: o porco levantou, minha filha. O porco está de pé, o porco já está bom, graças a Deus. Então ele usou a fé dele, não foi a minha, foi a fé do meu pai. Eu uni a minha fé com a fé dele e Deus assim fez. Então quando você lança a sua semente diante da tempestade, confiando de que Deus vai fazer germinar, Deus faz. Então neste dia de hoje, independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, lança a sua boa semente. Use a sua fé. Use a sua fé, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida nesse dia de hoje. Se você crê, você verá a glória de Deus. E hoje é um dia poderosíssimo do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio, eu recebo, eu vou colher, eu vou semear e vou colher 100 por 1, porque Deus é o Deus que me sustenta. Eu vou andar sobre as águas. É milagre, é sobrenatural, é poder de Deus sobre a tua vida nesse dia de hoje. Lance a sua boa semente, independente da circunstância. Lance, confia no Senhor, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu ser, e verdadeiramente serás alimentado pelo Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, com essa palavra linda, palavra de fé. Que palavra de fé que o Senhor lançou sobre o nosso coração nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus de novo, que a graça tem que ser dada para Deus, porque Ele é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Amém? Graças a Deus. Senhor Deus poderoso, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela manifestação do seu poder neste domingo, Senhor. Domingo maravilhoso do Senhor. Domingo da família, domingo da adoração, da rendição, domingo da entrega, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra sendo ministrada no nosso coração. Derrama graça, poder e unção sobre cada um neste dia de hoje, meu Pai. Que a glória, a honra, o poder e unção do Senhor continue sendo derramado sobre cada vida, Senhor. Eu oro abençoando todos e abençoando tudo, Senhor. Que a boa semente seja lançada e que a colheita, Senhor, seja abundante na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Comenta aí, curte, compartilha e deixa o Espírito Santo de Deus feliz com a sua curtida, com o seu compartilhamento e com o seu comentário em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom. Feliz domingo.